Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula de ciências de hoje? Olha só, o nosso cabeçalho, ele vai ficar assim. Escola Municipal Vereador José Vilhena, Ibiraci, 8 de setembro de 2021. Hoje é quarta-feira, o nome da professora, a turma, o turno, o nome de vocês e a data de nascimento. Sabe dizer onde estamos? Eu sei exatamente onde estamos. E esta estrada está parecendo igual a do mapa. Ah, não, papai. Nós nos perdemos. Então, hoje a gente vai estudar a semana 4, os calendários ao longo da história. Então, nosso estudo começa na página 64. Lembrando que a gente não deve deixar acumular atividade, porque para não virar bola de neve, né? Ó, aqui, o que a Damares tem? A nossa unidade temática é Terra e Universo. Nosso objeto de conhecimento é os pontos cardeais, calendários, fenômenos cíclicos e cultura. A nossa habilidade é a número 11X, que associa os movimentos cíclicos da Lua e da Terra a períodos de tempo regulares e ao uso desse conhecimento para a construção de calendários em diferentes culturas, analisando a melhor época para o cultivo agrícola. Nossos conteúdos relacionados são movimentos cíclicos da Lua e da Terra, o uso dos calendários em diferentes culturas. Vamos entrar. A vista lá de cima é fantástica. A Pepa e sua família vão lá. Falando nisso, Então, preparamos o jantar. ó, os calendários ao longo da história. Eu tô passando no rosto dele. Empresta aí só um minutinho esse creme. Ó, a gente vai associar os movimentos cíclicos da Lua e da Terra a períodos de tempos regulares e ao uso desse conhecimento para construir calendários nas diferentes culturas. Então, a gente deve destacar, né, que o calendário que a gente usa hoje, ele chama calendário gregoriano. E a gente viu na semana anterior que, mesmo tão famoso e duradouro, ele não foi o único já inventado no mundo. Existem pelo menos outros 8 tipos de calendários que já existiram, né? E que ainda pode estar em uso atualmente. Então, assim, quando a Damares estudou, né, na época da escola, que a Damares estava no ensino fundamental, depois no ensino médio, a gente não estudava sobre calendários, pelo menos a Damares não lembra, né? Ou se estudava era mais pouco, porque agora, olha o tanto de... Nós vamos ter, eu acho que 3 ou 4 semanas falando de calendário. E é uma coisa muito importante a gente saber que o tempo ele foi estudado, né, pelo ser humano. Não é uma coisa assim que surgiu do nada, né? E por que os calendários foi criado, né, pelo homem? É pela necessidade da gente contar os dias, não é? Porque como que a gente vai contar nossas atividades do cotidiano, né? Seja para convívio social, seja para agricultura. E aí, o que acontece? Os calendários, desde o início, né, lá muito antigamente, eles combinavam ciência e religião. E esses, né, calendários, eles acabaram sendo os que mais tiveram aceitação, sabe? Então, os que combinavam ciência e religião foram os melhores aceitos, né?
E essa junção ela está presente até hoje, né? Até nos calendários que a gente usa dia de hoje. E também temos os calendários que levavam em conta o ciclo solar e os deuses. Estes foram bastante usados na antiguidade, antes do cristianismo, né? Como no caso dos maias. Era por meio desse tipo de calendário que o povo marcava o tempo milênios antes da criação do calendário gregoriano. Olha que interessante, né? Então o mundo existe há muito, muito tempo, tá certo? Claro, né? Aqui nas nossas atividades, o que a gente tem, ó? Nós temos a questão 1, fala assim, ó, o calendário que usamos hoje em dia é também conhecido pelo nome de calendário juliano, calendário judaico, calendário Junché, calendário gregoriano. Muito fácil, né? Nem acho que assim, todo mundo, ou pelo menos a grande maioria, considerando que se estudou direitinho a semana passada e essa, né, o nosso texto base, não vai ter dúvida de marcar a resposta certa, viu? Depois, ó, na questão 2, por que foram criados os calendários, né? Foi criados os calendários pela necessidade de medir o tempo, né? Para marcar quando que eu vou plantar, quando que eu vou colher, quem vai casar, quando que vai casar, né? Os ritos de passagem, quando que vai ser o batizado, quando vai deixar de ser os batizados, né? Então a gente está fazendo aqui interdisciplinaridade com ensino religioso. Olha que bacana, né? E aí, ó, vamos seguindo. Cite outros tipos de calendários que já existiram. Aí vocês podem ou voltar nesse texto ou voltar no outro lá da semana passada para vocês colocar resposta nessa questão, tá? Na questão 3, lembrando que a gente está na página 65, fala o seguinte, que a Lua é o satélite natural da Terra e, ao contrário do Sol, não tem luz própria. Então, quando a gente vê a Lua clara lá no céu, significa que alguma coisa está oferecendo claridade para ela, né? Olha que interessante, essa luz que a gente vê, que a gente vê da Lua, ela vem do Sol, né? Então a Lua vai receber a luz solar e vai refletir essa luz solar, viu? E essa luminosidade que a Lua recebe não é sempre a mesma, né? Porque às vezes a Terra vai entrar na frente do Sol e isso vai mudar a quantidade de luz que a Terra recebe, que a Lua recebe, viu? Então, assim, é bem bacana essa matéria, né? Essas mudanças na luz que a Lua reflete, a gente deu o nome de fases da Lua. E cada fase vai durar aproximadamente 7 dias. A Lua passa por 4 fases. Olha os nomes das fases que a Lua passa, ó. Tem a Lua cheia, que a gente vê ela toda clarinha, né? Ou seja, conhece, né? Então, a Lua cheia, o reflexo da luz fica visível em toda a sua superfície. Então, é o momento que a Lua que o Sol ilumina mais a Terra, a Lua. O Sol ilumina mais a Lua. Depois nós temos a quarto minguante, apenas uma parte da Lua. Aí ele fala, ó, apenas metade da sua superfície fica visível, então a outra parte fica escura, né? Depois eu tenho a Lua nova, ó, o Sol ilumina a face que não está virada para a Terra. Por isso, não podemos ver a luz sendo refletida, né?
E temos a quarto crescente, que apenas metade da sua superfície fica visível. Olha que interessante, né? Cada hora, a quarto minguante é o lado esquerdo da lua que tá clarinho. E na quarto crescente é o lado direito que tá claro, certo? Ó, e ele explica aqui, ó, que para completar esse ciclo, né? Então, a gente vai chamar que essas fases da lua são ciclos, né? Igual a gente fala na educação, que é o seguinte, por exemplo, a gente tem os primeiro, segundo, terceiro ciclo, né? E aí, é de uma certa forma parecido, né? Aqui, ó, nós temos que o ciclo da lua, ele leva aproximadamente 28 dias. Então, a gente tem uma questão aqui falando sobre isso, olha só. Abordando este conteúdo. Observe as fases da lua e preencha a cruzadinha com o nome de cada uma delas. Ó, número 1. Qual que vocês acham que é a número 1? Nova ou cheia? E a número 2? Desliga lá, filha, a panela, por favor. A número 2 é a vontade de falar. É do lado esquerdo que ela tá visível, olha. E essa aqui do lado direito. E essa aqui, qual é? Ó, essa é a número 3. Vamos ver o que cabe aqui? Ah, não, a 3 é aqui, ó. A gente vê a claridade dela todinha, tá vendo? Eu vou deixar pra vocês tentarem adivinhar, porque eu tô assim com uma vontade de contar a resposta. Mas se eu contar a resposta, aí vocês não vão pensar, né? Não vai aprender. E aí, de repente, não aprende, não é verdade? Então, assim, vocês vão refletir, pensar, analisar a nossa imagem da figura anterior, né? Vamos lá, ali. Aqui as imagens. E interpretar, quer dizer, compreender essas informações, tá bom? E aí depois eu vou dar certinho ou enfim ficou errado, tá? E qualquer dúvida também pode me perguntar que eu explico de novo, viu? Pode ver o vídeo mais de uma vez, né? Depois, na número 4, o que a gente tem para o número 4? Vamos numerar. Primeiro, observar o calendário de 2021, né? Então, vocês podem grifar a palavrinha aí, observe. Então, é a primeira etapa do exercício. E observe é um verbo, né? Então, tá falando pra gente ter uma ação. E essa ação é observar. Então, a gente observa lá, ó. Tem todos os meses, tem todos os dias da semana e tem todos os meses do ano. Ô, pessoal, eu vou pra Berlândia esses dias. A Thalita vai fazer um passeio com a tia dela, né? Ó, aqui a gente tem as fases da lua aqui embaixo, tá vendo? Então, ele fala, ó, numere de acordo com a fase da lua, corresponde com a fase da lua. Qual a fase da lua? Numere de acordo com a fase da lua, corresponde às datas abaixo. Então, nós vamos ter, ó, datas. E a gente vai observar lá qual lua tá nessa data. 8 de março. Vamos voltar lá no nosso calendário? Março, dia 8. Qual é o dia que tá mais perto aqui do dia 8, hein? Número 5, né? E ela está quarto minguante ou quarto crescente? Lembrando que o sol está refletindo à direita, né? Na parte clara. Então, é quarto crescente, né? 18 de abril. Vamos em 18 de abril, ó. 18 de abril, a gente tá mais perto do dia 11 ou do dia 20? O 18 tá antes do dia 20, então a gente tá entre aqui, né? Ela tá caminhando dessa fase para essa. Quase 20.
A gente pode falar que ela está nova, né? Depois, temos 15 de outubro. Cadê o 15 de outubro? Vamos lá ver? Ó, tá mais perto desse número aqui, ó, o 13, né? O ladinho é esquerdo, ó. Lembrando que a gente tem, ó, que vai ter que ter um dia para cada uma dessas alternativas. 25 de dezembro. Vamos lá. 25 de dezembro. Olha, tá mais perto aqui, né? Lua. Então, crianças, ó, finalizamos a nossa atividade de hoje, tá? Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau!